Nada faltará àquele que confia. Oração do Salmo 23. Quantas vezes o homem, mesmo cercado de tudo, sente-se vazio por dentro? Quantas vezes ele acorda de madrugada com o coração acelerado, sem entender por que o medo parece maior do que a fé? Há um silêncio que dói, um cansaço que o corpo não explica, um peso invisível que aperta o peito. É nesse instante, entre o medo e a solidão, que o Espírito Santo sussurra as palavras antigas de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas será que ele ainda acredita? Será que no meio da pressa e das dores do mundo moderno, o homem lembra que não está sozinho? O Espírito observa o coração inquieto. Ele o vê tentando controlar o que não entende, planejando o que não depende dele. O homem corre, busca, trabalha, luta, e ainda assim, sente falta de algo que o dinheiro não compra, que a segurança não oferece, que o sucesso não preenche. Ele quer paz, mas busca em lugares de ruído. Quer descanso, mas o procura no movimento. Quer Deus, mas tenta encontrá-lo nas distrações. E o Espírito, paciente, espera o momento em que o homem se cansa o suficiente para ouvir. Quando o homem finalmente se cala, o Salmo desperta, não como poesia, mas como revelação. O Senhor é o meu pastor. Essas palavras soam como um eco distante, vindas de um tempo em que o pastoreio era vida e proteção. O pastor conhecia cada ovelha pelo nome, sabia quando uma se perdia, quando outra se feria, e nunca descansava enquanto houvesse uma fora do aprisco. O Espírito Santo revela que Deus ainda é esse pastor, e o homem ainda é a ovelha que insiste em se afastar. O vazio que o consome não é castigo, é chamado. É o som da alma pedindo para voltar ao caminho da presença. É o coração avisando que nenhuma conquista substitui a companhia do pastor. Porque a verdadeira falta não está nas mãos, mas na ausência da fé. O homem pensa que precisa de respostas, mas o que realmente precisa é de direção. E o Salmo começa a guiá-lo, verso por verso, como um mapa para o descanso que ele perdeu. O Senhor é o meu pastor, não um pastor distante, mas presente. Não um guia severo, mas um cuidador atento. O Espírito começa a revelar ao homem que confiar não é desistir de lutar, é aprender a descansar no meio da luta. Ele sente que o mesmo Deus que sustentou Davi no deserto agora o observa do outro lado da escuridão. O pastor ainda está ali, e ele nunca perdeu nenhuma ovelha que o chamou pelo nome. O Espírito o conduz a um pensamento que rasga a alma. E se o nada me faltará, não for uma promessa de abundância, mas uma declaração de confiança? E se Davi, em vez de dizer, não me faltará, estivesse dizendo, mesmo que falte, ainda assim não faltará o essencial, a presença? O homem entende. É entender que o pastor não tira o homem do vale, mas caminha com ele por dentro dele, que a ausência de falta não vem da abundância de coisas, mas da presença de Deus em todas elas. O homem percebe que o medo que o atormenta nasceu da ilusão do controle. Ele acreditou que poderia conduzir o próprio caminho sem o pastor, e o preço foi a solidão. Mas quando o Espírito fala, tudo se reorganiza. O homem fecha os olhos, e pela primeira vez em muito tempo, não tenta resolver nada, apenas respira. Nada lhe faltará, porque a presença é maior do que qualquer ausência, e o Espírito sussurra uma última vez, como quem sela o início de um caminho. Não busques o que falta, busca aquele que preenche, porque quem me tem, ainda que ande pelo vale, já tem tudo. Há um tipo de cansaço que o sono não cura, é o cansaço da alma. O homem sente o corpo pesado, mas o peso não está nos ombros, está no coração. Ele entende que há um tipo de provisão que não se mede em coisas, mas em paz. Uma riqueza que não é guardada no banco, mas no peito. E quando ele percebe isso, o coração muda de ritmo. A ansiedade começa a se desfazer, como fumaça que o vento leva. Ele não sabe o que virá, mas sente que não precisa mais saber, porque aquele que confia não precisa ver o mapa. Basta ouvir a voz do pastor. E o Espírito Santo, em um tom suave e firme, fala ao seu coração: se eu sou teu pastor, o que te falta é apenas lembrar que eu estou aqui.
aquela voz muda tudo. O medo perde força, o corpo relaxa e a alma, antes aflita, encontra abrigo. Não há promessas de riqueza imediata, nem garantias de que o vale terminará agora. Mas há uma certeza que vale mais do que qualquer vitória. A certeza de que o homem não caminha sozinho. O pastor está à frente, a bondade o segue e o amor o cobre. Ele dorme, mas acorda ainda mais exausto, porque o corpo repousa, mas a mente continua em guerra. Ele carrega preocupações como quem carrega pedras e, sem perceber, constrói sobre si mesmo uma muralha de ansiedade. É nesse lugar de esgotamento silencioso que o Espírito Santo o encontra. Deitar-me faz em verdes pastos. As palavras ecoam, não como poesia, mas como convite. O Espírito não fala de uma cama macia, nem de um descanso comum. Ele fala de um descanso que vem da confiança, aquele que só existe quando o homem para de lutar contra o próprio medo. O descanso que não depende do fim das batalhas, mas da certeza de que o pastor está presente em meio a elas. O Espírito Santo observa o homem tentando se sustentar pelas próprias forças. Ele o vê tentando consertar o que só o tempo cura, tentando controlar o que só Deus entende. Ele o vê insistindo em permanecer de pé quando o que o céu deseja é vê-lo de joelhos, não em derrota, mas em rendição. Porque o verdadeiro descanso não é desistir, é confiar. É dizer, Senhor, eu não consigo, mas Tu podes. Então, o Espírito começa a conduzi-lo. Ele o tira dos campos áridos da preocupação e o leva para um lugar onde a alma pode respirar novamente. O homem sente isso sem entender. As pressões que antes o sufocavam começam a perder força. O coração desacelera. Ele sente como se o próprio tempo se curvasse para deixá-lo descansar. Não há som de cidade, nem de medo. Apenas o som do vento e do coração em paz. Verdes pastos. O Espírito revela que isso não é apenas um cenário, mas um estado. É o lugar interior onde o homem aprende a descansar mesmo em meio à tempestade. O Espírito o faz lembrar de tudo o que já sobreviveu, de todas as vezes em que achou que seria o fim, mas Deus o sustentou. Ele percebe que o mesmo Deus que o sustentou antes não o deixará agora. O homem fecha os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, sente o coração leve. Mas antes do repouso, vem o confronto. O Espírito o faz encarar aquilo que o impede de descansar. Ele mostra as vozes internas que não se calam, o medo de perder, a culpa do passado, a dúvida sobre o futuro. São sombras que rondam a mente e roubam o sono. O Espírito não as ignora. Ele as enfrenta. Uma a uma, ele as nomeia, as expõe, as dissolve. E o homem percebe. Descansar também é lutar, mas de um jeito diferente. Não é lutar com as mãos, é lutar com a fé. O Espírito então sussurra, deita-te, não como uma ordem, mas como um gesto de ternura. O homem hesita, ainda teme. Ele pensa, e se eu relaxar e tudo desmoronar? E o Espírito responde, se eu sou teu pastor, quem poderá te derrubar? Há poder nesse diálogo silencioso. O medo tenta se erguer, mas a confiança o silencia. O homem, enfim, se entrega. Ele se deita, e quando o faz, o mundo parece parar. O corpo sente o chão, mas o espírito toca o céu. O peso da preocupação se desfaz. Ele sente como se algo invisível o cobrisse. Não um cobertor, mas uma presença. É o espírito envolvendo a alma cansada, curando o que o tempo não tocou, restaurando o que a dor consumiu. Ele entende que aquele descanso não é pausa, é renascimento. O homem começa a chorar, mas não de tristeza. São lágrimas de alívio. Ele percebe que não precisa mais lutar sozinho. Que há um pastor guiando seus passos, vigiando suas noites e preparando pastos verdes, mesmo quando o deserto parece infinito. Ele descobre que o repouso é uma forma de fé e que deitar-se às vezes é o gesto mais espiritual que existe. O Espírito fala e cada palavra soa como cura. Descansa. O que te preocupa já está em minhas mãos. O que te consome já está sendo resolvido. Tu não foste feito para viver cansado. Foste feito para viver guiado. E o homem envolto em paz adormece. Não um sono comum, mas um sono santo.
Lá fora, o mundo continua o mesmo, mas dentro dele tudo mudou. Porque quem confia, enfim descansa. E quem descansa, descobre que o pastor nunca dorme. E no silêncio do amanhecer, o Espírito o envolve com ternura e declara: enquanto dormias, eu preparei o próximo passo. Porque quem se entrega ao meu cuidado nunca desperta no mesmo lugar onde se deitou. Há águas que correm violentas, arrastando tudo em seu caminho. E há águas que fluem serenas, profundas, quase silenciosas. O homem, acostumado com o ruído do mundo, esqueceu como é ouvir o som das águas tranquilas. Ele vive cercado por vozes, compromissos, notificações, cobranças, e o coração, afogado em pressa, já não percebe a diferença entre movimento e direção. Ele corre, mas não avança. Fala, mas não se ouve. Crê, mas não descansa. E o Espírito Santo, vendo sua alma agitada, começa a conduzi-lo. Guia-me mansamente. Essa palavra, mansamente, é o segredo. Porque Deus não empurra, Ele guia. Não grita, Ele sussurra. O Espírito Santo não obriga o homem a seguir, apenas o convida a confiar. Ele o chama com calma, não com urgência. E o homem, ainda confuso, começa a seguir esse chamado. Ele sente que algo o move para longe do barulho, para um lugar onde o ar é mais leve, onde o tempo parece desacelerar. É o Espírito o levando para perto das águas da paz. Mas antes de chegar, o homem resiste. Ele teme o silêncio, porque nele ouve o que tenta esconder. O Espírito, paciente, o ensina que a paz não é ausência de som. É presença de harmonia, que o silêncio não é vazio, é espaço para Deus falar. Ele o leva, passo a passo, por um caminho estreito, longe das multidões e das distrações. E à medida que o homem caminha, a agitação interior começa a ceder. O coração desacelera, e a alma, antes em guerra, começa a se aquietar. As águas tranquilas não estão fora, estão dentro. O Espírito Santo o ensina que a verdadeira serenidade não depende do ambiente, mas da confiança. Que há pessoas que vivem em tempestades externas, mas guardam paz por dentro. E há outras que vivem em silêncio externo, mas com tormentas na alma. O Espírito deseja inverter isso, fazer do homem um templo de quietude em meio ao caos. Ele quer que o homem aprenda a ouvir sua voz mesmo quando o vento sopra e as ondas se levantam. O homem começa a entender. Ele percebe que Deus não fala no barulho, mas no sussurro. Que o céu não se revela na pressa, mas na pausa. Ele recorda Elias, o profeta cansado, que buscou Deus no vento, no fogo e no terremoto, mas só o encontrou na brisa suave. É essa brisa que agora o Espírito sopra sobre ele. Uma paz que não explica, mas sente. As águas tranquilas são esse lugar. O espaço onde o homem e Deus se encontram sem palavras, onde a presença fala mais do que qualquer som. O Espírito Santo o guia até lá e o convida a olhar o próprio reflexo. O homem vê suas cicatrizes, suas culpas, suas tentativas de controlar o incontrolável. Ele percebe o quanto a agitação interior o impediu de ouvir. E quando finalmente se vê diante daquelas águas, entende que o Espírito o trouxe ali não apenas para descansar, mas para se reconhecer. Porque quem olha para as águas de Deus vê não apenas o próprio rosto, mas o reflexo do Criador. E é nesse espelho divino que o homem percebe algo sagrado. A paz não é um prêmio, é um processo. O Espírito o ensinou a caminhar devagar, a respirar fundo, a esperar o tempo certo. A mansidão é a força dos que confiam. A calma é o poder dos que sabem que o céu não atrasa. O homem, enfim, aprende a fluir, não contra o tempo, mas dentro do tempo. As águas tranquilas o envolvem. Ele sente que tudo o que o pressionava começa a perder importância. Ele já não precisa correr para provar nada, nem falar para ser ouvido. Ele entende que o pastor o guia, não com gritos, mas com direção. E o que antes era desespero agora se transforma em certeza. O Espírito Santo sussurra: não é o ruído que te leva, é a confiança. Aprende a seguir a minha voz, e as águas que te assustavam se tornarão caminho. O homem fecha os olhos e, em silêncio, deixa o Espírito conduzir.
Ele percebe que a paz não vem quando tudo se acalma. Ela vem quando ele se alinha com o movimento de Deus. E ali, diante das águas tranquilas, ele entende. O pastor não apenas o guia até a paz, ele é a própria paz. E quando o vento sopra e as águas refletem o céu, o homem finalmente compreende. O que ele buscava o tempo todo não era ausência de lutas, mas presença de direção. E o Espírito, com voz suave e firme, sela esse momento dizendo: agora que sabes ouvir o silêncio, estás pronto para ouvir o meu comando. Nem toda dor vem para destruir, algumas vêm para redirecionar. O homem aprendeu isso tarde demais, depois de tantas quedas e tantos desvios. Ele achava que o caminho certo era aquele em que tudo dava certo. Mas o Espírito Santo o ensina que, muitas vezes, o caminho justo é o que dói primeiro e cura depois. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Essas palavras soam como um pedido e, ao mesmo tempo, uma rendição. Porque o homem cansou de andar sozinho. Ele percebeu que toda vez que seguiu seus próprios passos, perdeu o rumo. E agora, tudo o que ele quer é voltar para onde a voz do pastor ainda pode ser ouvida. O Espírito o observa, paciente. Ele o vê tentando juntar os cacos da própria história, tentando entender o sentido das voltas, das perdas, dos atrasos. E então, com a voz que só quem já se quebrou entende, o Espírito fala: o caminho da justiça nem sempre é o mais curto, mas é o único que leva à eternidade. O homem sente isso. Ele percebe que as veredas de Deus não são trilhas fáceis, são caminhos estreitos, onde o ego morre e a fé nasce. E mesmo sem compreender completamente, ele começa a seguir. As veredas da justiça são misteriosas. Não se abrem diante dos fortes, mas dos quebrantados. São caminhos que o homem não escolhe. Ele é escolhido por elas. Às vezes o Espírito o conduz por trilhas que parecem erradas, mas que o levam exatamente onde ele precisava estar. Outras vezes, o faz esperar em silêncio, porque há lições que só o tempo ensina. O homem não gosta de esperar, mas o Espírito o ensina que a espera também é um caminho. Por amor do seu nome. É aqui que o homem entende. Não é sobre ele, é sobre Deus. O Espírito Santo o faz enxergar que a vida não é uma sequência de acertos e erros, mas uma jornada de dependência. O homem percebe que, se Deus o guia, até os desvios servem ao propósito. O Espírito o conduz não para o sucesso terreno, mas para o centro da vontade divina. E esse centro, às vezes, é o deserto. No deserto, não há atalhos. O homem sente a sede da alma e o peso do cansaço. Ele pensa em desistir, mas o Espírito o sustenta. Caminha, diz a voz interior. Cada passo teu é visto, cada lágrima tua é medida. Nenhum sofrimento é em vão quando é vivido sob o meu nome. E o homem continua. Ele entende que o justo não é quem nunca cai, mas quem levanta todas as vezes com o coração mais moldado à vontade do Pai. As veredas da justiça não são largas, são precisas. O Espírito Santo as traça com cuidado, e cada curva revela algo do caráter de Deus. O homem começa a perceber sinais, pequenas confirmações, portas que se abrem e outras que se fecham. Ele entende que o Espírito não o guia com mapas, mas com paz. Porque a verdadeira direção não é geográfica, é espiritual. Há um momento em que o homem olha para trás e vê o quanto caminhou. O caminho foi cheio de pedras, mas também de milagres. Ele se lembra dos dias em que não via saída e ainda assim, algo o empurrou para frente. Agora ele entende. Era o Espírito o tempo todo. O pastor não o livrou do vale, mas o guiou por dentro dele. E é isso que o faz permanecer de pé. Guia-me pelas veredas da justiça. Não é mais um pedido, é uma declaração. O homem quer permanecer nesse caminho, mesmo que ele doa, mesmo que ele demore. Porque descobriu que a dor que o Espírito permite é a mesma que o purifica. Ele entende que a justiça de Deus não se impõe, ela transforma. É justiça que perdoa, que restaura, que endireita. O Espírito fala novamente, com voz suave e autoridade eterna. Por amor do meu nome, eu te guio. Não porque mereces, mas porque te escolhi. E o meu nome é Aliança. Enquanto caminhares sob ele, nada te faltará. O homem se ajoelha. Ele sente o chão frio, mas o coração quente.
Ele entende que seguir o Espírito é mais do que obedecer. É confiar até quando não entende. O caminho continua e o pastor segue à frente. As veredas se estreitam, mas a luz aumenta. O homem não sabe onde o fim o levará, mas já não precisa saber. Porque o que importa não é chegar rápido, é não caminhar sozinho. E quando o vento sopra, o Espírito sussurra dentro dele, como quem sela a nova etapa da jornada. Enquanto me seguires, até os caminhos tortos se tornarão retos. E quando teus pés cansarem, eu te carregarei, porque os meus caminhos são justiça e os meus passos são amor. O vale, aquele lugar onde o som parece se perder, onde até o eco teme voltar. É ali que o homem se encontra agora. Não há sinal de vida, não há trilha visível, apenas sombras que se movem como lembranças vivas. Ele sente o frio da incerteza na pele, o peso do silêncio nos ombros. Cada passo ecoa como um chamado para dentro de si mesmo. E é nesse vazio que o Espírito Santo o conduz, não para assustá-lo, mas para revelar o que só se vê quando toda a luz externa se apaga. O homem caminha devagar. O chão é duro, o ar é denso. Ele tenta entender o porquê de estar ali. Por que Deus permitiria que alguém que crê passasse por um vale tão escuro? Mas o Espírito fala no silêncio. Não temas o escuro. É nele que a luz se mostra verdadeira. O homem quer acreditar, mas o medo é instintivo. Ele sente os olhos do invisível sobre si. Sente o passado sussurrando que não vai conseguir. Sente o futuro se dissolvendo em incertezas. Mas há algo novo dentro dele agora. Uma chama pequena, mas viva. É a fé acesa pelo pastor antes que o vale começasse. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. A sombra da morte, não a morte em si. O Espírito Santo o faz entender. O vale é sombra, não fim. Sombra é ausência de luz, não ausência de Deus. O homem respira fundo. Cada passo se torna uma escolha entre o medo e a confiança. Ele ouve o vento, o farfalhar distante das folhas, o som de algo que não vê. O instinto diz para correr, mas a fé diz para ficar. Ele permanece, porque o Espírito o faz lembrar que a presença de Deus não é apenas promessa de salvação, é companhia na travessia. As sombras tentam sussurrar mentiras. Dizem que Deus o esqueceu, que o vale é castigo, que não há saída. Mas o Espírito Santo se ergue dentro dele como uma voz firme. O pastor está contigo, mesmo que não o vejas, ele está perto. E se a sombra é tão densa, é porque a luz está logo atrás. O homem sente algo no ar, não medo, mas reverência. Ele começa a entender que o vale não é um lugar de punição, mas de purificação. A morte ali não é literal, é simbólica. É a morte do ego, das ilusões, do controle. O Espírito o ensina que toda travessia espiritual exige uma morte, a do homem que confia em si mesmo, para que nasça o homem que confia apenas em Deus. O vale é o útero da fé, é o lugar onde o desespero dá lugar à entrega. O homem continua a andar. O escuro já não o assusta tanto. O medo ainda existe, mas agora ele sabe onde colocá-lo, debaixo dos pés. O Espírito o envolve como brisa quente em meio ao frio. Não temerei mal algum. O homem repete em pensamento, e quanto mais repete, mais forte se torna. O vale não muda, mas ele muda dentro dele. As sombras continuam, mas a luz agora vem de dentro. Há algo sobrenatural nesse momento. O Espírito o faz perceber que o pastor não o espera no fim do vale. Ele caminha ao lado dele, passo a passo. O homem sente como se uma presença invisível segurasse sua mão. Ele não vê, mas sente o toque, e esse toque basta. O medo perde o domínio. O Espírito Santo sussurra: tu não estás sendo provado para ser destruído, mas para ser moldado. O vale não é tua sepultura, é teu batismo. Essas palavras o atravessam. O homem entende que o vale revela o que a planície esconde, que é na ausência da luz que o brilho da fé se torna visível. Ele continua caminhando, e cada passo é uma oração silenciosa. Cada respiração é um ato de resistência. A escuridão tenta gritar, mas ele já não responde. Ele apenas segue. O Espírito o fortalece. O medo tenta voltar,
Mas o homem agora tem uma nova resposta. Tu estás comigo. E quando ele pronuncia essas palavras, tudo muda. O vento para, o som muda. O ar, antes pesado, se torna leve. O vale, antes ameaçador, agora parece sagrado. As sombras se dissipam, não porque deixaram de existir, mas porque perderam o poder. A presença de Deus é maior do que qualquer ausência. O homem entende que a fé verdadeira não é andar na luz, é continuar andando no escuro, sabendo que o pastor está perto. Ele sorri. Pela primeira vez, o vale não é um inimigo, mas um altar. O Espírito Santo fala, suave e triunfante. O que andou pelo vale e não temeu, aprendeu a confiar. E quem confia, ainda que morra, viverá. O homem ergue o olhar. O horizonte começa a clarear. A noite está cedendo espaço ao amanhecer. E ele percebe que o vale não era o fim do caminho, mas o lugar onde ele aprendeu a não andar sozinho. O vale ficou para trás, mas a jornada ainda continua. O homem caminha agora por terrenos incertos, não tão escuros quanto antes, mas ainda cheios de curvas e dúvidas. Ele sente que não está perdido, mas ainda não sabe exatamente onde está. Há dias em que o sol brilha e outros em que o céu se fecha. A fé amadureceu, mas o coração continua aprendendo. É nesse ponto que o Espírito Santo o ensina sobre algo que poucos compreendem: o consolo da correção. A tua vara e o teu cajado me consolam. Palavras estranhas à mente moderna, mas profundamente espirituais. O homem, ao ouvir isso, pensa: como algo que corrige pode consolar? E o Espírito responde: porque o consolo não está em evitar a dor, mas em saber que a dor tem propósito. O pastor não usa a vara para ferir, mas para proteger. Não levanta o cajado para punir, mas para guiar. A diferença está no coração de quem conduz e no amor de quem corrige. O homem lembra dos tempos em que interpretou o silêncio de Deus como abandono, os atrasos como castigo e as perdas como punição. Agora, ele começa a entender que tudo isso fazia parte da vara e do cajado. A vara, símbolo da justiça divina, o afastou dos perigos que ele mesmo não via. O cajado, sinal da direção, o trouxe de volta sempre que se desviou. O Espírito o faz ver que cada não que doeu era, na verdade, um sim à sua salvação. A vara e o cajado se tornam símbolos vivos diante dele. A vara representa a mão firme do pastor, que afasta o lobo, corrige o rumo, impede o erro. O cajado, com sua curva no topo, é o instrumento do resgate, usado para puxar a ovelha caída, para trazê-la de volta ao caminho. O homem entende que ambos são instrumentos de amor. A vara protege de fora, o cajado guia de dentro. Um impede o mal externo, o outro alinha o coração, e o Espírito Santo o faz sentir que ambas as ações são consolo. O homem olha para sua história e percebe as marcas da vara, momentos em que Deus fechou portas que ele implorou para abrir, situações em que tudo parecia dar errado apenas para mais tarde revelar o quanto ele foi livrado. Ele lembra também do toque do cajado, as vezes em que se sentiu perdido e, sem saber como, foi trazido de volta. Agora ele entende. O consolo não é ausência de dor, é presença de propósito. O Espírito Santo fala com voz suave, mas firme. Filho, eu te corrigi porque te amo. Se te deixasse seguir o teu próprio caminho, terias caído no abismo. Minha vara te protegeu. Meu cajado te trouxe de volta. E se te pareceu severo, é porque a dor ensina o que a facilidade nunca mostra. Essas palavras o quebram por dentro, mas de um jeito bom. É como se o Espírito estivesse reescrevendo cada lembrança dolorosa, revelando o sentido que antes ele não via. O homem chora. Mas não é um choro de revolta, é de rendição. Ele entende que o amor de Deus é firme, não frágil. É um amor que disciplina, que poda, que forma. O Espírito o faz lembrar das árvores que crescem tortas quando não são guiadas, das correntes que só seguem retas quando há limites. Ele percebe que a correção de Deus é a moldura da sua liberdade. E então, algo muda. Ele já não teme a vara. Ele já não foge do cajado. Ele confia.
Cada toque de Deus agora é consolo. Cada direcionamento é amor. Ele entende que o pastor não o conduz por controle, mas por cuidado. E que o verdadeiro consolo vem da certeza de estar sob domínio divino. O Espírito Santo se manifesta em um sopro suave. A tua vara e o teu cajado te sustentam porque eu não apenas te protejo, eu te formo. E quem se deixa formar, nunca se perde. O homem sente isso no peito. O medo que restava começa a se dissolver. Ele percebe que as mãos que corrigem são as mesmas que o levantam, que o Deus que o disciplina é o mesmo que o consola, e que não há contradição nisso. Há amor em estado puro. Ele olha para o céu e diz em voz baixa, quase em oração: Senhor, obrigado pelas varas que me livraram e pelos cajados que me trouxeram de volta. Hoje entendo que cada vez que me senti limitado, na verdade estava sendo guardado. O Espírito responde como brisa quente sobre o coração: agora estás pronto para seguir. Porque quem confia na vara e no cajado já entendeu que o consolo não está no caminho, mas em quem o conduz. O homem sorri, o vale ficou para trás e o medo enfim se calou. O pastor segue à frente, e o som do cajado batendo no chão é o ritmo do consolo que agora o acompanha. Há um tipo de vitória que não se grita, uma glória que não precisa de aplausos, porque vem do céu. O homem chega a esse ponto da caminhada sem perceber. O vale ficou para trás, as feridas cicatrizaram, a fé amadureceu, e agora o Espírito Santo o conduz a um novo cenário. Não mais o deserto, não mais o vale, mas uma mesa. E não é qualquer mesa. É uma mesa preparada diante daqueles que o viram cair, duvidaram, zombaram, o abandonaram. É o lugar onde Deus transforma vergonha em testemunho, dor em trono, ferida em honra. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O homem ouve essas palavras e entende. Deus não apaga os inimigos, ele os convida a assistir. Porque há batalhas que o Senhor não vence com espada, mas com banquete. O Espírito o faz perceber que, enquanto ele chorava em silêncio, Deus estava preparando o cenário. Enquanto ele se sentia esquecido, o céu já arrumava a mesa da restauração. O Espírito o conduz a esse lugar invisível, onde o natural e o espiritual se encontram. Ele vê, não com os olhos do corpo, mas com os olhos da alma, uma longa mesa posta com perfeição. Cada detalhe carrega propósito. O pão simboliza provisão, o vinho, aliança, e o banquete, honra. O homem percebe que a mesa não é para se vangloriar, mas para se lembrar. Deus não apenas o sustentou no vale, ele o preparou para reinar sobre o que tentou destruí-lo. Mas antes da celebração, o Espírito o faz lembrar do preço. Cada lágrima derramada foi ingrediente dessa mesa. Cada não de Deus foi um tempero de sabedoria. Cada porta fechada foi uma preparação. O Espírito o ensina que o Senhor não o exalta por vaidade, mas por fidelidade. O homem agora entende que a honra que vem de Deus é diferente. Ela não humilha o outro, ela revela a justiça do céu. O homem olha ao redor e percebe que seus inimigos não desapareceram. Estão lá, alguns próximos, outros à distância. Mas algo mudou. Ele já não tem poder sobre ele. O Espírito o faz entender. A verdadeira vitória não é destruir o inimigo, é não precisar mais odiá-lo. Deus o ensina que o perdão é a cadeira de honra da mesa divina. O homem senta-se, não como quem venceu uma guerra, mas como quem superou a necessidade de lutar. O Espírito fala: enquanto eles tramavam tua queda, eu preparava tua exaltação. Enquanto te julgavam, eu te justificava. E agora, eles verão que aquele que anda comigo não precisa se defender. Eu mesmo o defendo. Essas palavras ecoam dentro do homem. Ele se lembra dos dias em que quis provar seu valor, explicar suas intenções, se justificar diante das críticas. Agora, ele entende que o silêncio foi sua maior arma. O Espírito o ensinou a esperar o tempo da mesa. A mesa é símbolo de restauração. O Espírito o faz perceber que ela não é o fim da jornada, mas o início de um novo ciclo. Deus o alimenta, não apenas com pão, mas com propósito. O homem sente a alma nutrida, o espírito fortalecido.
Cada pedaço que ele come é a lembrança de que o pastor nunca deixou de cuidar. Ele percebe que a mesa está diante dos inimigos, mas o olhar dele já não se volta para eles. Está fixo no anfitrião. E então o Espírito Santo sussurra: a mesa não é sobre vingança, é sobre testemunho. Eu não te exaltei para te vingar, mas para mostrar que o meu cuidado é maior que qualquer maldição. O homem compreende. O verdadeiro triunfo não é sobre os outros, mas sobre si mesmo. Sobre o orgulho, o medo, a necessidade de aprovação. Ele se levanta da mesa com o coração em paz. Ele sabe que a honra que vem do céu não é um troféu, é um sinal. Um lembrete silencioso de que a fidelidade, mesmo no escuro, sempre será recompensada à luz. O Espírito o envolve e diz: aqueles que te viram cair agora verão que o meu favor te sustenta. Mas não olhes para trás. Come e segue. Há mais à frente. O homem caminha, e o banquete se torna símbolo eterno. Ele entende que a mesa preparada é mais do que vitória. É reconciliação. É o momento em que o passado se curva diante do propósito. E o Espírito Santo, em tom de eternidade, encerra o momento com uma frase que ecoa como decreto: eu preparei a mesa, e ninguém pode tirá-la de ti. Porque quando eu decido te honrar, até teus inimigos se tornam testemunhas do meu cuidado. O homem caminha. Agora não há pressa. O som dos passos é calmo. O olhar é outro. Ele já passou pelo vale, pela vara, pelo banquete e pela unção. A alma, antes pesada, agora é leve como o ar da manhã. Mas o Espírito Santo ainda o acompanha, e há algo mais a ser revelado. O homem pensa em tudo o que viveu. As dores, os atrasos, as perdas, os recomeços. E é então que o Espírito fala, com voz que é ao mesmo tempo suave e absoluta. Certamente que a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida. A palavra certamente ressoa como martelo no coração. Não é dúvida, é decreto. O Espírito o faz perceber que o que Davi escreveu não foi desejo, foi revelação. O homem entende que a bondade e a misericórdia não são visitantes ocasionais. São companheiras constantes. Elas o seguem. Não o precedem, não o abandonam, não o julgam, o seguem. Mesmo quando ele erra o caminho, mesmo quando tropeça, mesmo quando esquece, elas continuam atrás dele, pacientemente, recolhendo os pedaços que ele deixou cair. O Espírito Santo o faz ver isso com os olhos da alma. Atrás dele há duas presenças, silenciosas, firmes, luminosas. Uma traz o brilho suave da bondade, a outra o toque quente da misericórdia. Elas caminham lado a lado, e o homem percebe que nunca esteve sozinho, mesmo quando pensou estar. A bondade o cobre quando ele não entende, e a misericórdia o levanta quando ele cai. Juntas, elas formam o amor em movimento. A bondade é o favor imerecido. A misericórdia é o perdão renovado. O Espírito o ensina que Deus não o ama por merecimento, mas por natureza. A bondade vem antes, preparando o caminho. A misericórdia vem depois, recolhendo os destroços. O homem se lembra de tudo o que fez, de tudo o que foi, e percebe que em cada erro havia um livramento invisível. Ele não sobreviveu por sorte, foi seguido por graça. O Espírito Santo fala com ternura. Olha para trás. O que vês? O homem olha. Onde antes via arrependimento e perda, agora enxerga testemunho. As pegadas do passado, marcadas pela dor, estão cobertas por luz. Ele entende. A bondade e a misericórdia não apenas o seguiram, elas reescreveram o caminho. Cada passo errado se tornou parte do propósito. Cada queda serviu para revelar a força da mão que o levantou. A revelação o emociona. Ele entende que o amor de Deus não é apenas um ato, é uma perseguição constante. A bondade o persegue para abençoar. A misericórdia o persegue para restaurar. E juntas, elas o cercam para garantir que nada o arranque das mãos do pastor. O homem, agora, sente segurança. Não por estar forte, mas por saber-se guardado. O Espírito o faz compreender que todos os dias da minha vida não é poesia, é promessa. Até nos dias em que a fé é pequena, a bondade estará ali. Até nos dias em que a culpa gritar mais alto,
A misericórdia responderá primeiro. Até quando ele envelhecer e o corpo fraquejar, o amor o sustentará. Ele percebe que não há tempo fora da graça. O homem se emociona. Lembra de quando pensava que Deus só o amava quando ele acertava. Agora, entende que Deus o ama mesmo quando o corrige. Que o amor divino não é prêmio de justos, mas refúgio de imperfeitos. Ele vê o quanto tentou merecer o que já lhe foi dado. O Espírito sussurra: não te amo porque és constante, sou constante porque te amo. Essas palavras o quebram de forma santa. Ele sente que algo dentro dele se rende de vez. Já não há necessidade de provar nada. Ele é amado, seguido, cercado. A bondade o cobre como luz da manhã, a misericórdia o envolve como manto à noite, e o Espírito o faz entender: não há espaço vazio onde o meu amor não te alcance. Se subires, eu te sigo. Se caíres, eu te busco. Se te esconderes, eu te encontro. O homem respira fundo. A jornada está chegando ao fim, mas ele já não teme. Ele entende que o Deus que começou a boa obra não a deixará inacabada. Que o mesmo pastor que o guiou pelo vale agora o acompanhará pelo resto da vida. Ele sorri, não de alegria comum, mas de paz profunda. Porque a certeza que o habita é absoluta. Ele está sendo seguido por amor. E o Espírito Santo, como quem sela o ciclo com a voz do Eterno, declara: agora sabes, não foste tu que me escolheste, fui eu que te persegui com bondade e misericórdia. E enquanto viveres, essa perseguição santa nunca cessará. Porque o amor que te segue é o mesmo que te sustentará até o último dia. O homem fecha os olhos, o vento sopra, e por um instante o tempo parece parar. Atrás dele, o som da bondade e da misericórdia ecoa como passos leves em solo sagrado. O som do amor de Deus em movimento eterno. Chegou o fim da estrada. O homem sente o vento mais leve, o sol mais suave. Cada passo agora soa diferente. Não há mais o peso da luta, nem o som apressado da incerteza. Ele percebe que tudo o que viveu o trouxe até aqui. O vale, a vara, a mesa, o óleo, a misericórdia, tudo convergiu para um ponto: o retorno ao lar. O Espírito Santo o guia, e o horizonte à frente parece brilhar de um modo que ele nunca viu. É como se o céu tivesse descido à terra, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essas palavras soam como um abraço. O homem as repete em silêncio, sentindo cada sílaba pulsar dentro do peito. Ele entende agora que a casa do Senhor não é apenas um lugar, é um estado. Não é um templo feito por mãos humanas, mas o coração onde Deus habita. O Espírito o faz compreender: o lar não é destino, é presença. Durante toda a jornada, o homem buscou algo fora. Buscou respostas, sinais, conforto, direção. Mas agora ele percebe: tudo o que procurava já o acompanhava desde o início. A casa do Senhor sempre o cercou, mesmo quando ele se sentia perdido. A presença do pastor nunca o deixou. Ela apenas o conduziu de volta ao ponto onde ele poderia percebê-la. O Espírito o revela com ternura: tu foste peregrino no deserto para descobrir que o lar estava em mim. O homem sente os olhos marejarem. Ele recorda tudo: os dias de dor, as noites de silêncio, as orações feitas com voz cansada. Nada foi em vão. Cada lágrima era uma pedra colocada no caminho que o levaria de volta à casa. O Espírito o envolve, e ele sente algo que nunca sentiu antes: uma sensação de completude. É como se cada fragmento de sua existência tivesse sido recolhido e devolvido ao lugar certo. Ele não está mais dividido, é inteiro. E o Espírito Santo fala em voz mansa e poderosa: agora compreendes o que é habitar. Habitar é permanecer. É não sair quando o medo chega. É não fugir quando o silêncio vem. Habitar é ficar, mesmo quando o mundo tenta te arrastar para fora. Agora, ele entende o mistério. O Salmo 23 nunca foi sobre paisagens externas, mas sobre o trajeto interior da alma. O vale era o coração em sombras. As águas tranquilas eram a paz reencontrada. A mesa era o perdão. O óleo, a presença. E a casa do Senhor, o próprio Espírito habitando dentro dele.
O homem caminha devagar e o cenário muda. O mundo ao redor parece mais vivo, como se cada árvore, cada sopro de vento, cada raio de luz participasse da revelação. A casa do Senhor é onde tu aprendes a permanecer em mim, e eu em ti. O homem cai de joelhos, não em desespero, mas em reverência. Ele sente que o tempo desaparece, o passado e o futuro se fundem no agora. A eternidade o toca. Ele percebe que longos dias não significam apenas uma vida longa, mas uma vida eterna. Um estado de comunhão que ultrapassa o tempo. É o repouso final do peregrino, o reencontro do filho com o pai. O Espírito o envolve completamente. A luz em tudo, mas uma luz que não cega, acolhe. Ele sente o próprio coração pulsar em sintonia com algo maior, algo que não pode ser explicado. É o som do lar, o som de estar onde sempre deveria ter estado. E nesse instante, ele entende que a casa do Senhor é tanto aqui quanto além. Que habitar é caminhar com Deus em cada respiração e viver sob o teto da sua presença até que o último suspiro o conduza ao infinito. O homem respira fundo. A alma está serena. Não há mais perguntas, apenas gratidão. Ele olha ao redor e percebe que o caminho não acabou. Apenas mudou de forma, porque agora ele caminha dentro da casa. O Espírito Santo o sussurra. O mundo continua, mas tu já estás em casa. E enquanto tua fé respirar, nunca estarás fora de mim. E o homem responde, com voz calma e lágrimas nos olhos: Senhor, agora sei que não há lugar mais alto do que o teu cuidado. Não há descanso mais doce do que a tua presença. E se a tua casa é o meu abrigo, então já encontrei a eternidade. O vento sopra, o cenário se dissolve na luz, o espírito permanece. O homem não sente mais o chão sob os pés, apenas o pulsar da presença divina o sustentando. E uma última frase ecoa como selo da jornada: quem aprende a habitar em mim jamais se perde, porque eu sou o lar que o tempo não pode apagar. O silêncio final é pleno, não há mais dor, nem pressa, nem distância. Apenas a certeza de que o pastor o guiou até o fim, e que no fim, o fim era apenas o começo. O silêncio depois do caminho é diferente, não é vazio, é cheio de presença. O homem está ali, imóvel, diante da luz que não tem origem nem fim. O Espírito Santo o envolve, e tudo o que era pesado se torna leve. Ele sente o corpo, mas já não pertence a ele. Sente o chão, mas já não o toca. É como se tivesse cruzado uma fronteira invisível, como se o tempo tivesse se curvado para dar passagem à eternidade. A voz do pastor, que antes vinha de longe, agora fala de dentro. Toda a jornada se revela diante dos seus olhos, não como lembranças, mas como sentido. Cada vale, cada lágrima, cada noite de silêncio agora tem um porquê. O Espírito Santo o faz ver o fio invisível que ligava todos os momentos. Ele percebe que nunca andou sozinho, nem mesmo quando pensou que Deus se calava. A voz que parecia distante era o sussurro que o moldava. A ausência que o feriu era o método que o purificava. A dor que o esmagou foi o chão onde o azeite começou a nascer. Ele vê o pastor se aproximando. A presença é imensa, mas não o assusta. É poder, mas é ternura. É autoridade, mas é amor. O rosto do pastor não tem forma, é luz viva. O homem tenta falar, mas as palavras não saem. O Espírito fala por ele. Não há mais necessidade de voz, porque o coração aprendeu a orar sem som. E o pastor, com um gesto, o levanta. O toque é fogo e paz ao mesmo tempo. Agora entendes, diz o pastor. Tudo o que viveste foi o caminho de volta a mim. Eu te conduzi por pastos e vales, por dor e refrigério, não para te provar, mas para te preparar. O salmo que recitavas era teu espelho, e tu eras a ovelha que eu buscava desde o início. O homem chora, e as lágrimas brilham como pequenas faíscas diante da luz. Ele tenta se desculpar pelas vezes em que duvidou, pelas vezes em que se afastou. Mas o pastor o interrompe com um olhar de compaixão absoluta. Nunca precisaste pedir perdão por me procurar. Cada passo teu foi resposta à minha voz. Mesmo quando te desviavas,
Eu ainda te guiava, porque quem é meu, eu nunca abandono. O homem sente as palavras atravessarem a alma. Ele se lembra das noites em que pediu sinais e não recebeu, dos dias em que orou e o silêncio pareceu resposta. Agora entende. O silêncio era presença sem forma. A ausência aparente era amor em processo. O Espírito Santo o faz compreender que Deus não responde sempre para provar a fé, mas para amadurecê-la. O cenário muda. Ele vê diante de si não o caminho que percorreu, mas o caminho que resta. E ele não termina. O Espírito o revela. O Salmo não é sobre uma jornada até Deus, mas sobre uma jornada em Deus. O homem percebe que a vida e a eternidade são o mesmo rio em tempos diferentes. O pastor não o chamou para chegar, mas para permanecer. Ele olha ao redor. Tudo é luz, mas há formas. Montanhas douradas ao longe, campos que brilham, rios de vidro correndo em direção ao horizonte. É como se os verdes pastos e as águas tranquilas do início tivessem se tornado reais, não mais como metáforas, mas como morada. Ele entende que o salmo é círculo, não linha. Começou no cuidado e termina no repouso, mas ambos são o mesmo gesto do pastor. O homem se aproxima da presença. O Espírito Santo o cobre como manto. Ele sente a mente se expandir, o coração se dissolver. Já não há separação entre ele e Deus. Tudo o que era pergunta se transforma em resposta. Tudo o que era ferida se torna cicatriz luminosa. Ele não quer mais voltar. E o pastor, com voz de eternidade, diz: agora sabes o que é habitar. Não é estar num lugar, é ser um lugar onde eu estou. O homem fecha os olhos e, nesse instante, percebe que a vida nunca foi sobre sobreviver, mas sobre se tornar morada. O pastor não queria apenas guiá-lo, queria viver dentro dele. O Espírito Santo, último e eterno, fala: tu és o templo, e onde eu habito, o mal não entra, o medo não fica, e o tempo não vence. O homem sorri. A jornada acabou. A alma repousa. Ele sente a paz que nenhuma palavra poderia descrever, aquela que Davi conheceu, que o deserto não apagou, que a morte não venceu. É a paz de quem entendeu que não há falta onde há presença. E o Espírito sussurra uma última vez, como quem encerra uma canção antiga: agora sabes o que significa, nada te faltará. Não é promessa de abundância, é certeza de companhia. Porque o que eu te dei não foi um caminho, foi um lar. O homem caminha outra vez entre os vivos. O mundo, o mesmo de antes, parece diferente. As ruas ainda são cinzentas, o ar ainda carrega o peso dos dias, mas há algo invisível no ambiente que se curva à sua passagem. Ele não se exibe, não fala alto, não prega com discursos, mas onde pisa, o ar muda. Onde entra, a escuridão hesita. Há uma presença silenciosa nele, uma vibração que o mundo não entende, mas sente. As pessoas o olham e não sabem dizer o porquê, mas algo nelas desperta. Algumas sentem paz, outras choram sem motivo. Há quem desvia o olhar, incapaz de encarar tanta verdade. E o homem compreende. Ele não é o foco, é o espelho. O reflexo daquilo que o habitou no secreto agora transborda no público. O Espírito Santo caminha nele e, por meio dele, visita o que ainda está perdido. O Espírito fala em seu íntimo: não voltaste para pregar, voltaste para testemunhar. O que o mundo precisa não é de tua voz, mas da minha em ti. Ele entende. As palavras são importantes, mas o peso da presença é maior. Ele lembra das orações antigas, das promessas feitas em lágrimas, e percebe que tudo o conduziu até aqui. O momento em que sua própria vida se torna a oração viva. O homem passa por lugares que antes o feriam. Casas, caminhos, pessoas. Tudo está ali, como se o tempo o esperasse para um reencontro. Mas agora ele não sente dor, apenas compaixão. Onde antes havia raiva, há perdão. Onde antes havia medo, há calma. Onde antes havia ferida, há unção. O Espírito o guia, e cada passo é como uma bênção silenciosa derramada sobre a terra. Há algo de misterioso em sua caminhada. Ele não precisa impor as mãos para curar.
A simples presença cura. Não precisa levantar a voz para ensinar. O silêncio prega. Não precisa dizer o nome de Deus, porque Ele está visível nele. O homem entende o mistério. O verdadeiro evangelho não é o que se fala, mas o que se vive. Ele atravessa multidões, mas o olhar não se perde em distrações. O Espírito Santo o faz enxergar além das aparências. Ele vê pessoas como chamas, algumas apagadas, outras tremulando, outras prestes a acender. E o Espírito sussurra: acende as que estão frias, protege as que estão fracas, sopra sobre as que ainda têm brasa. O homem entende. Ele não veio julgar, veio reacender. À noite, ele volta ao silêncio. A cidade dorme, mas o céu está desperto. O homem se ajoelha. O Espírito não precisa ser chamado, já está ali. O vento suave entra pela janela e a presença o envolve. Eles ainda não sabem o quanto são amados, diz o Espírito. Por isso te enviei, não para condenar, mas para lembrar. Não para anunciar medo, mas para restaurar fé. O homem chora, mas é um choro sereno. Ele entende que ser portador da presença é também carregar o peso do amor. Não é leve ser canal da luz num mundo de sombras. O Espírito o consola. A dor que sentes ao ver o sofrimento deles é o reflexo do meu coração. Ama, mesmo quando doer. Serve, mesmo quando cansar. Fica, mesmo quando quiser ir. Porque eu ficarei contigo até o fim. E ele obedece. Caminha pelos becos, visita enfermos, consola almas, ora sem som. Não há câmera, não há plateia, não há aplauso. Mas o céu o observa e os anjos o acompanham. Cada ato simples é registrado como eternidade. O Espírito Santo transforma cada gesto em semente. Onde ele passa, o desespero perde força. A esperança desperta, o ar muda. O homem entende que o verdadeiro milagre não é o fogo que cai, mas o fogo que permanece. Não é o céu que se abre, é o céu que habita. Ele já não busca sinais, é o sinal. Já não pede presença, é a morada. E o Espírito, sempre suave, o confirma. Quando te fiz atravessar o vale, foi para que aprendesses a andar com luz no escuro. Agora és farol, e tua luz não é tua, é minha em ti. O homem se levanta. A madrugada chega, o vento sopra, e ele segue seu caminho. A fé o guia, o Espírito o sustenta. E enquanto caminha, há algo invisível que o acompanha. Uma música suave, uma vibração sagrada. É o som da eternidade ecoando dentro de um corpo humano. As trevas não o entendem, mas o respeitam. O inferno o teme, mas o céu o reconhece. E o Espírito Santo o sela com uma última promessa. Enquanto houver um só coração que clame no escuro, eu te enviarei. Porque os meus filhos não caminham sozinhos, caminham em ti. O homem sorri, e seus olhos refletem o fogo do amor eterno. Ele entende que sua missão nunca terminará, porque o amor que o enviou não conhece fim. E o Espírito encerra, como quem sussurra ao próprio universo. O Senhor é o teu pastor, e através de ti, ele será pastor de muitos. A noite chega. O vento é frio, mas há calor dentro dele. O homem está de pé diante do horizonte que agora conhece bem. Ali, onde o vale começa e o céu termina, ele sente o Espírito Santo mover-se ao redor. Não mais como presença que vem, mas como respiração constante que habita. Ele não fala ainda, mas o silêncio que o envolve é sagrado. É o mesmo silêncio que precede uma oração que o próprio céu espera ouvir. Os olhos se fecham, o coração bate lento, a alma se curva. O Espírito o envolve como um manto invisível e o homem começa a orar. Não é uma oração aprendida, é a voz da eternidade ecoando através de uma vida que compreendeu o amor. Senhor, meu pastor eterno, nada me faltará, porque agora entendo que o mundo chama de falta, tu chamas de formação. Onde me tiraste, foi para me encher. Onde me calaste, foi para me ensinar a ouvir. Onde me quebraste, foi para me reconstruir com as tuas mãos. Eu te vi no vale, te senti nas águas, te reconheci no silêncio,
e te encontrei na dor. E hoje, nada mais peço, porque o que eu buscava já me habita. As palavras fluem como rio. Não há ensaio, não há pausa. O Espírito ora junto, e o ambiente ao redor parece respirar junto com ele. Senhor, cuida das mãos que trabalham por mim. Fortalece o que ainda é fraco. Toca o que ainda sangra. Endireita os caminhos que o medo distorceu. Que o óleo da tua presença continue escorrendo sobre a minha cabeça e que o meu cálice nunca deixe de transbordar. Que a bondade e a misericórdia, tuas eternas companheiras, não apenas me sigam, mas me envolvam, me guardem e me lembrem quem tu és. O homem abre as mãos e as ergue devagar. As palmas refletem a luz suave que vem de cima. Ele sente o calor que reconhece. É o mesmo do início, quando o pastor o chamou pela primeira vez. O Espírito fala dentro dele. Agora sabes o que é habitar. Senhor, que a minha vida seja a tua casa. Que cada palavra que eu diga, cada gesto que eu faça, cada olhar que eu lance, seja parte da tua canção. Que o teu Espírito me use para curar o que está quebrado, para consolar o que está cansado, para reacender o que quase apagou. Que eu seja teu reflexo, mesmo nos lugares onde a luz ainda não chegou. Ele sente o vento se intensificar, mas não teme. Há uma paz tão profunda que o tempo parece ter se rendido. A oração continua, agora mais baixa, mais íntima, mais verdadeira. Senhor, tu me fizeste atravessar desertos para provar que o teu maná nunca faltou. Tu me levaste ao vale para mostrar que a tua vara e o teu cajado eram mais do que consolo, eram direção. Tu me preparaste uma mesa diante dos que duvidaram de mim e fizeste do meu pranto um banquete de fé. Hoje, não quero mais fugir das sombras, porque aprendi que é nelas que a tua luz brilha mais forte. Se eu tiver a tua presença, não me falta nada. O silêncio volta, mas dessa vez não é ausência. É presença em forma pura. O homem sente o Espírito repousar sobre ele, não como vento, mas como essência. É o selo final. A voz do pastor fala, não aos ouvidos, mas à alma. Meu filho, o caminho está completo. A casa está pronta. Agora, habita. As lágrimas descem. O homem sorri. É um sorriso sereno, de quem encontrou o que procurava a vida inteira. Ele se ajoelha, não por fraqueza, mas por reverência. O chão parece luz, e a noite, templo. E então ele fala uma última vez, com voz baixa, como quem devolve ao céu o que o céu lhe deu. Senhor meu pastor, se em mim habitas, então nada me faltará. Que o teu Espírito permaneça e que o teu amor nunca cesse. Porque agora sei, o salmo não termina, ele continua em mim. O vento cessa, o mundo se cala, o Espírito permanece. A cena final é apenas luz. Luz que não fere, luz que abraça, luz que respira. E de dentro dessa luz, uma última frase ecoa como selo eterno, suave e poderosa, gravada nas paredes invisíveis do tempo. E habitarei na casa do Senhor por longos dias, porque o Senhor é o meu pastor, e nada, absolutamente nada, me faltará.